Salve, salve, galera! E aqui estamos em mais um Curiosidade da História e hoje iremos falar nada mais, nada menos de Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, o maior brasileiro de todos. Eu sou Daniel Dudani e esse é o canal Planet Point! O maior governante da história do Brasil, Dom Pedro II, nasceu em 2 de dezembro de 1825 na cidade do Rio de Janeiro. Era filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Desde muito cedo teve a responsabilidade de governar um país. Seu pai, então, Dom Pedro I, abriu mão de seu reinado e foi para a Europa. E seu filho Pedro de Alcântara se tornou imperador com apenas 5 anos de idade. Sua infância e adolescência foram voltadas diretamente aos estudos. Teve também diversas experiências com intrigas dentro do palácio e disputas políticas, e isso teve grande impacto na formação de seu caráter. Ele era o único filho homem, portanto coube a ele, tão novo com apenas 5 anos de idade, herdar o lugar de seu pai. Ele ficou aos cuidados de pessoas de inteira confiança. Em 1840, já com 15 anos de idade, ele era aclamado pela população para que se tornasse de vez imperador. Daí então o futuro do país iria mudar para melhor, pela sua alta capacidade de assimilar os fatos e por sua enorme visão e inteligência. No início ele contou com a ajuda de seus auxiliares, mas aos poucos ele conseguiu dar conta de tudo. Logo depois arrumaram um casamento visando a maturidade do imperador. E assim aconteceu. Casou-se com a princesa das Duas Sicílias, Teresa Cristina, e isso foi em 1843. E com ela teve 4 filhos. Dom Pedro II fez do Brasil, que era um país pobre, se tornar uma potência, ou seja, uma grande referência para os países vizinhos, vindo a ser comparado com as potências mundiais, como Inglaterra e Estados Unidos. Ele também teve uma grande coleção de vitórias sobre guerras. Absolutamente todas as batalhas travadas, o Brasil saiu vencedor de todas. E nesse tempo foram só glórias para o nosso país. Dom Pedro II era a favor da liberdade de expressão e contra qualquer tipo de censura. A imprensa da época tinha total liberdade para se expressar. E isso era observado até por outros países. E ao interrogar sobre as críticas que vez ou outra aplicavam à sua pessoa, ele respondia: imprensa se combate com imprensa. O imperador também tinha muito cuidado com os gastos públicos e o equilíbrio político no país. Ele investiu bastante em bolsas de estudo para jovens brasileiros no exterior. Também criou inúmeros colégios e instituições de caridade. E é bom lembrar que Dom Pedro II viajou o mundo, mas nunca se aproveitou do dinheiro público para realizar essas viagens. Ou seja, ele era muito consciente, muito diferente do que acontece no Brasil hoje, né? O imperador também não era a favor da escravidão. Ele mesmo não tinha nenhum escravo, ao contrário, tinha empregados. E por esse fato, ele criou diversos projetos para que se tornasse extinto a prática da escravidão no Brasil. E mais tarde ele conseguiu aprovar todos os projetos. E isso gerou conflitos com a alta sociedade da época, que era totalmente a favor do serviço escravo, fazendo com que ele sofresse um golpe de Estado em 1889, ou seja, a elite deixou de apoiar o seu governo, fazendo com que nesse mesmo ano ele fosse deposto e junto com ele todo o governo imperial teve fim no Brasil. Um homem que amava o Brasil, trabalhou duro para fazer o Brasil progredir, era contra a escravidão e com toda a sua inteligência e humildade para governar esse país, foi vítima de um duro golpe contra ele e contra a nação. Desde aí foi instaurada a República no Brasil e o resultado não precisa nem falar, né? Dom Pedro II foi o segundo e último imperador do Império do Brasil. Reinou por 49 anos, de 1840 a 1889. Passou seus 2 últimos anos de vida no exílio na Europa, onde veio a falecer em 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos de idade. E após algumas décadas de sua morte, seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil, como de um herói nacional. E reconhecido assim, Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, o maior brasileiro de todos. Mas e aí, o que você achou da história do último imperador do Brasil? Vai deixando aí nos comentários logo abaixo do vídeo a sua opinião para que possamos dividir ideias.
Bom, por hoje é só, semana que vem tem muito mais. Lembrando que nossos vídeos sobem aqui no canal às quartas em 1 minuto de conhecimento e aos sábados em muito mais curiosidades da história, sempre às 19 horas, beleza? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão, deixe o like de vocês, compartilhe com os amigos e siga o nosso canal nas redes sociais. É isso então, fiquem com Deus, a todos um abraço, beijo no coração e tamo junto!